Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, está no ar mais um programa Sensibilidade, que você também pode acompanhar no YouTube Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje, nós vamos trazer aqui para falar com a gente a Márcia Margarete, que é da diretoria da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, para falar um pouco mais para a gente dos 77 anos do Complexo André Luiz e aquilo, né? Ela vai poder trazer um pouco de todo o início desse trabalho que começou com a Rádio Boa Nova. Márcia Margarete, seja bem-vinda ao programa Sensibilidade, Márcia. Muito obrigada pelo convite e que possamos realmente ter um encontro agradável, para que possamos assim trocar informações e levar adiante um pouco desse histórico tão maravilhoso que é do Complexo André Luiz e mais especificamente por conta da parte que hoje eu estou colaborando no conselho diretor da Fundação, da FEAL, então trazer algumas informações, trazer alguma coisa de histórico, que é sempre muito, muito interessante e agradável rememorar alguns casos ou algumas experiências aí que tivemos, né? E antes da gente começar, passa para a gente um pouco da tua história aqui dentro da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, Márcia Margarete por Márcia Margarete. E olha que quanta responsabilidade, né? Bem, amigos, eu sou um espírito necessitado, como todos nós, hoje encarnados com esse nome, Márcia Margarete, né? E eu procurei, através de alguns estudos e de muitas questões que eu tinha em particular, do tipo de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, depois dessa experiência como Márcia Margarete, né? Eu acabei chegando nas casas André Luiz, mais especificamente no Centro Espírita, na Unidade de Santana, né, que existe até hoje e que exista por muitos e muitos anos. E aí dizem sempre assim, né, quando a gente procura uma casa espírita, que a gente chega pela dor ou pelo amor. Eu cheguei pela curiosidade mesmo, tá? Embora meu pai tinha desencarnado há muito pouco tempo, mas eu tinha uma noção de que a gente vai para algum lugar. Só não sabia exatamente como e eu tinha essas perguntas. Então fui muito bem recebida. E fui recebida, assim, as primeiras palestras que eu ouvi lá na casa, nada mais, nada menos que a dona Ana Gaspar, né? Dona Zélia Mimesse, o Luiz Carlos Buiz Cascas e outros tantos. E aquilo me cativou e começou a responder a estes questionamentos. Então, qual é o caminho? Vamos para o curso. Entrando no curso, eu já me voluntariei. Então, eu já sou voluntária há 30 anos. Não conta nada para ninguém, tá bom? Mas eu sou voluntária há 30 anos e passando por todos os setores do centro, além dos cursos, e logo me engajando com as companheiras. Então, ficando para o cafezinho com outras pessoas maravilhosas, a dona Maria Olívia, a dona Valquíria Olcharski, a Maria de Lourdes e outras tantos, né, que vinham falar carinhosamente, sempre falavam carinhosamente, de todo o complexo André Luiz, né? Hoje a gente fala complexo André Luiz, e isso a gente vai cativando. E nesse andar dessa carruagem, fui trabalhar com as crianças também. A gente fala trabalho, mas somos todos voluntários. Então, aplicar passe nas crianças, então, você acaba conhecendo por nome cada um, você fica entendendo a sua história um pouquinho, né? Apesar de toda a dificuldade deles. Enfim, e com isso o trabalho vai aparecendo e a gente vai ali assumindo. Não que a gente tenha essa capacidade toda, mas a gente vai fazendo. E, de repente, aqui estamos, né? Participando da Fundação Espírita André Luiz. E esse trabalho da Fundação, todo ele começou com a rádio. Exatamente. Então, é bem interessante. Primeiro de tudo, né? Estamos fazendo 77 anos do Complexo André Luiz, então, do seu início tão simples, que foi através do Evangelho
no lar da família Castardelli, né? E aí desencarna. Vocês já sabem dessa história, mas vou fazer só um resuminho. Aí quando desencarna o João, muito jovem, que era dado a estudos e tal, e ele continua, né? E passando, influenciando a família, além dos estudos, ampliar o estudo, também fazer a obra, que são as Casas André Luiz. Então começou assim de coisa muito simples, tal. Então a gente sabe também que por nós recebermos estes portadores de dificuldades físicas e mentais associados, e a gente, por ser espírita, por abraçarmos a doutrina dos espíritos e por estudarmos ou entendermos a lei de causa e efeito, nós sabemos que estas pessoas que lá estão internadas ou que estão por aí no mundo estão com um efeito de dificuldades, um efeito com esta dificuldade hoje, para que possam se melhorar dentro da escala evolutiva ou dentro do seu caminho como espírito que é. Mas ok, então estamos trabalhando no efeito? Sim. Estamos ajudando essas criaturas? Sim, estamos. Mas que tal também nós falarmos de como prevenir tudo isso? Que é dar informações das causas ou da origem do porquê hoje todos nós que cá estamos encarnados passamos por algumas dificuldades e alguns de nós com dificuldades físicas muito sérias, muito que não dá para viver praticamente em sociedade, vamos assim colocar. Então, vai surgindo esta necessidade de atuar na causa ou informar a causa. Então, qual é o meio dentro de tudo que se tem, e a gente está falando 1950 e alguma coisa, as décadas de 60, 70, 2000, lá estamos nós, né? Então, naquela época, ou lá no início, né, da nossa jornada, qual é o meio de comunicação que se tinha de fácil acesso? É o rádio. Né? O rádio, embora hoje a gente tem TV, tem a internet, mil coisas, jornal, enfim, mas o rádio é o meio de comunicação que alcança rapidamente todos os lugares. Aonde você estiver, tem lá alguém ouvindo um radinho, né? Ouvindo uma rádio, escolhendo uma rádio. Então a gente pensa, bom, ok, mas como? Como fazer isso? Bem, então nós temos que entender o complexo André Luiz. Ele é, vamos dizer assim, dirigido por conselhos. Então, a gente tem um conselho diretor específico das Casas André Luiz, a gente tem um conselho doutrinário que cuida da área do centro espírita, a gente tem um conselho fiscal, a gente tem um conselho deliberativo, ou seja, todos voluntários, né, que fazem parte deste complexo André Luiz, que estão trabalhando voluntariamente, repito, para que tudo possa acontecer. E sempre foi assim. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, usando a gíria atual, foi a grande sacada sempre dos primeiros diretores de não colocar só numa pessoa ou em duas pessoas, mas gerir um complexo né, com um grupo, né, que tem as suas mais variadas ideias, tem as suas opiniões, mas que se unem para uma causa, se unem por um objetivo. Então, né, pensa-se, fala, bom, então a gente precisa levar esta informação. Ok, olha, o Centro Espírita faz as suas palestras, administra o curso, faz o acolhimento com os passes. Ok, as casas então acolhem os... Bom, então a gente precisa fazer alguma coisa do tipo o quê? 1962, as primeiras informações vindas do plano espiritual.
o senhor Osmar Marcilli é o que conta para nós muito dessa história. Então, em 1962, começa a vir algumas informações, né, do plano espiritual, do tipo assim: olha, vocês precisam levar esta mensagem para entender da causa do sofrimento, o porquê das nossas angústias, o porquê dessas doenças, enfim, das dificuldades pelas quais passam e passamos, entrar pelos telhados. Claro, se a gente ouvisse também hoje, tá, a gente ia ter um bocadinho de dificuldade. Como é que é fazer entrar pelos telhados o evangelho, né? Enfim, mas fica isso, fica reverberando, né? Os diretores de então ficam ali pensando, como será isso? O que será que a gente tem que fazer a mais, né? A gente já faz bastante, olha aí, com pouco a gente faz um muito, porque não é fácil ser espírita, e mais quando estamos falando 1940 e qualquer coisa, 1950 e qualquer coisa, 1960 e qualquer coisa. Não era fácil se dizer espírita. O senhor Osmar Marcilli também falava muito que eles eram muito convidados a ir à delegacia. Convidados, às vezes, à força, né? Para irem até a delegacia para prestar uns depoimentos ou esclarecimentos e tal. E eles iam, tinham que ir, não é verdade? Se o delegado está chamando, tem que obedecer. Mas, enfim, e fica reverberando isso, dizer, bom, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai levar este evangelho através dos telhados? Bom, aí chega um ano depois, mais ou menos, 1963, vem uma segunda orientação, ou uma segunda influência, ou uma segunda, dizer assim, um segundo convite ao trabalho, né? Então, aqui eu vou fazer uma parte. Então, veja, amigos, né? Quando a gente recebe uma influência, se for um espírito bom, um espírito superior, ele vai dizer para a gente trabalhar. E a gente fala assim, mas eu já estou cansada, porque eu já tenho... Não, vou trabalhar. E a gente sabe que a gente só pode dar trabalho para quem trabalha, porque para quem está ocioso, ele não quer trabalhar, porque ele não quer fazer nada. Claro, né? Mas enfim, vamos nesse contexto só, não vamos filosofar muito mais. Então, nós, né, quando recebeu isso, mas mais, né, vamos trabalhar mais. Então, aí veio, então, e espírito, voltando, espírito inferior, ele impõe, ele obriga, e não foi o caso, eles falaram, estamos convidando, estamos orientando a crescer o trabalhinho, ou seja, entrar pelos telhados ou levar o evangelho é levar a informação através das antenas que estão nos telhados, né? Então, a gente já tem TV, tem rádio, enfim, é pelas antenas. Então, vai ficando mais, vamos dizer, bom, então a gente já tem que levar, rádio, TV, porque a gente já tinha livros, enfim, então, tal. Bom, mas e aí? Cadê os recursos financeiros? Por quê? Né? Você alugar um estúdio ou você comprar um horário, a gente não está falando em comprar um estúdio, alugar um estúdio, ou comprar já algumas horas de TV. A gente está falando em um horário. É muito complicado, não é? Porque é caro, a gente precisa sempre ter a questão financeira também, porque, né? Embora a gente tem que lembrar sempre de Jesus, a César o que é de César, e ao Pai, ao que é do Pai, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro, a gente está no Deus que é de Deus, mas tem coisas que a gente precisa, principalmente para quando se fala em instituir ou abraçar uma rádio, uma TV, seja lá o que for. Então, ficou muito difícil. Muito bem, fica difícil, mas vamos à luta, vamos procurar. Então, os diretores de então, na época, souberam que lá em Sorocaba, né, tinha uma família espírita que possuía uma rádio.
e que, né, eu tenho até o endereço aqui, que é muito legal. Então, essa família espírita lá em Sorocaba tinha o escritório e o estúdio na cidade de Sorocaba, a rua São Bento 245, ok? E o proprietário era o senhor Orlando da Silva Freitas, ele desencarnou em 1954. Muito bem. Então, eles souberam desta família. E este senhor, então, dizia sempre para os filhos que não vendesse a rádio como questão financeira somente ou para qualquer assunto ou para qualquer ramo, vamos dizer assim, eu não estou achando a palavra agora no momento. Porque ele abraçava já a doutrina espírita. Então, o senhor Orlando tinha esta rádio e ele já introduzia nesta rádio programação espírita. Então, ele sempre dizia aos filhos para que, quando ele morresse, que eles dessem continuidade e não vendesse esta rádio para qualquer um, que fosse para as mãos de um grupo espírita, para levar isso adiante. Muito bem. Então, os filhos do seu Orlando, né, após a morte dele, decidiram que iam vender a rádio. Então, 2 diretores da época, o senhor Nestor Macedo e o Paulo Castardelli, né, presidente da época do Centro Espírita Nosso Lar, foram conversar com os herdeiros, né, da família Freitas, para saber como é que ia ser os valores dessa compra, dessa venda, enfim. Então, em 1963, foi possível fazer a negociação em módicas parcelas, né? Porque nós precisamos em módicas parcelas. Então, embora saibamos de toda a dificuldade que é manter uma rádio, pronto, lá está. Então, se adquiriu ou começa assim este caminhar de que hoje é a Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, né? Então, aqui eu relembro novamente Jesus, né, que diz assim, né, para que nós, trabalhadores, digo, voluntários de qualquer instituição, e falarmos mais ainda do nosso complexo André Luiz, para cada um de nós, é que nada virá fácil, mas virá com trabalho. Então, Jesus o que diz? Pede, que vai obter. Busca, que você vai achar. Né? Bate, que vão te abrir. E assim a gente vai. Então, a gente sai pedindo. Né? Então, aqui agora eu faço outra a parte. Né? Então, veja, meus amigos, muitas vezes a gente ouve de outras pessoas que o Complexo André Luiz, com a Fundação Rádio TV, é muito rico. A gente ouve às vezes isso. É muito rico, olha, eles têm rádio, TV, cinema, livraria. Meus amigos, não é assim. A gente luta muito para conseguir. E a grande parcela que nos ajuda a levar são vocês da sociedade. Porque, como eu disse, nós aqui, diretor, tarará, a gente é tudo voluntário. Tudo voluntário, a gente não tem salário, nada. Mas a gente tem as equipes, são funcionários, tem suas famílias, enfim, a gente está no mundo e a gente precisa disso. Então, a gente faz aqui este a parte. Nós não somos ricos, nós somos os companheiros de Jesus que lutam o tempo todo para levar essa mensagem adiante. Voltando, então, assim, né, nós temos outro diretor da época, então, 1963, o senhor Gastão de Lima Neto. Então, o senhor Gastão de Lima Neto também deu um depoimento dizendo assim, que ele era formado em contabilidade, não é nem um administrador, em contabilidade. Como é que, de repente, ele vai cuidar de uma rádio, né? Que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver também. Então, ele fica mais com a ajuda dos bons espíritos, que vai dizendo, olha,
Vocês estão cuidando realmente muito bem daqueles que são necessitados físico, mentalmente e através do centro espírita. Mas vamos agora para esta nova jornada. A gente vai estar do lado de vocês. Vamos começar. Então eles arregaçam as mangas e vamos ao trabalho. Muito bem. Então chega um certo momento, perto de 1980, um pouquinho antes, né? Vence sempre uma questão financeira. Ela está sempre no nosso caminho, não é não, Damião? Muito bem. Então fica-se assim, e agora? Por quê? Manter uma rádio, uma TV, uma livraria, uma editora, enfim, são coisas do mundo. São coisas do mundo, embora a intenção seja a do Pai Maior. Mas a gente tem um trabalho, pensava-se na época, eu penso-se na época e até agora, que o trabalho principal seria o atendimento às nossas crianças, né? E a gente está, assim, com o pouco que ganhamos, uma parcela deste pouco, então um pouquinho, tirávamos para manter a rádio, certo? Mas ficava aquela questão moral, será que está certo? Porque o nosso objetivo primordial seria atendimento às crianças e a casa espírita. Então, para onde que a gente foi? Procurar o seu Chico Xavier. Então, olha, no mês de julho de 1980. Então, os diretores da rádio de então foram até Uberaba para conversar com o famoso médium Francisco Cândido Xavier, né? E eles contaram, olha, a gente é assim, né? Toda essa questão. E agora a gente fica preocupado, porque tá difícil, cada centavo é cada centavo, enfim. E aí o Chico, né, com aquela sabedoria e com aquela simplicidade, vai dar a seguinte resposta. Eu vou pegar alguns trechinhos, porque até que é grande, mas vou pegar só alguns trechinhos, né? Então ele vai dizer assim: claro que vocês têm como, sou eu interpretando, tá? Claro que vocês têm como missão principal pegar estas criancinhas, não é? Que são albergadas nesta instituição, que vocês tenham muita responsabilidade, que a gente sabe que vocês têm esta responsabilidade, que a gente sabe da intenção de vocês de levar, né, também através aí do que for a mensagem espírita cristã. Mas aí ele fala, então lá dentro dos muros, né, da instituição, não, esse é o trabalho de vocês. Aí ele abre aí o parênteses. Mas nós outros, daqui do lado de fora dos muros, que também somos espíritos muito necessitados, e ele até coloca que ele é o primeiro espírito necessitado. Então, que ele, né, não gostaria e dá o conselho de não interromper este trabalho, porque assim como ele precisava receber estas informações cristãs espíritas para que ele pudesse levar adiante o seu trabalho. E ele necessitado, assim como ele diz assim, assim como todos os outros ouvintes das emissoras na época só de Guarulhos e Sorocaba, nós também somos todos criaturas necessitadas. Então, nós somos uma pessoa que precisamos ouvir, através das informações que vêm pela rádio, de nós podarmos, ele usa essa palavra, podar determinados defeitos e para que a gente não se torne aí também um deficiente. Não é isso, Damião? Não, e é lindo, né? Porque aí inclusive você estava contando a rádio de Sorocaba, mas nesse caminhar aí já estava as duas rádios. Aí depois já teve a rádio
de Guarulhos. Aí você Isso. tinha Sorocaba e Isso, Guarulhos, isso. e aí as dificuldades aumentando, né? Por isso essa ida ao Chico, para pegar aquela parte que e a gente tem, essa parte do ser humano, de buscar uma orientação para saber o caminho melhor a ser feito. E aí o Chico vem aquilo, tá? Tudo bem, tem que trabalhar com essas crianças, mas temos... E é possível ampliar esse trabalho, não é, Márcia? Exatamente, é bem isso, né? De que, embora as dificuldades existam, fazem parte desse nosso contexto de morar ainda num planeta, de estarmos, mas se trabalharmos, se a gente arregaçar as mangas de boa vontade, a gente vai conseguindo. Porque quem de nós não é necessitado, né? Quem de nós não precisa de uma palavra para reviver os ensinamentos do Cristo, de colocar a gente de volta no eixo? Porque o mundo aí fora é o mundo aí fora, mas o mundo aqui dentro de cada um, é que vai tornar este mundo de fora melhor. Sim. Também, porque se a gente não sair para o mundo com coisas boas, não é? Então, agora, falando os nomes da atualidade, a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior e todo o complexo, toda a Fundação Espírita, tem este norte, tem este objetivo, tem esta força para trabalhar usar de todos os meios que foram inventados e serão inventados pela tecnologia, seja o que for, pela nossa intelectualidade, de levar esta informação, de reviver estas informações, né? Então, é levar adiante, é trabalhar para que a gente possa ter boas informações. Porque quando a gente pensa assim, o rádio, ou as rádios, vamos voltar no tempo. A rádio, né, ou o rádio, ele é um instrumento de comunicação, sim. Se você olhar para o rádio, ele é neutro. Mas quem fala, quem não é neutro, né? Então, ele tanto pode, a sua transmissão, influenciar para o bem, quanto para os desvios. Não é verdade? Tanto você pode pôr, sei lá, músicas que te elevam, como aquelas que te rebaixam. Programas que te levam cada vez mais a exacerbar nos vícios. E programas bons que vão dizer, olha, você é capaz de vencer este vício, você é capaz, tem a força. Então, a gente vê que, enfim, trabalhar neste bem. E você sabe também que isso às vezes não dá ibope. Não é não? Né? Do ibope agora é outro nome, mas enfim, mas é o corriqueiro a gente falar. Porque os escândalos dá ponto de audiência, mas aqui a gente está falando para não ter escândalos, porque nós estamos sempre trabalhando com Jesus, né? Os escândalos são necessários? Sim, mas ai de quem faz o escândalo. Então a gente está nesse ai de quem faz o escândalo. A gente não quer que tenha o escândalo, que as coisas aconteçam de forma, da melhor maneira que nós também pudermos e sabermos fazer. Né? Então, a Fundação Espírita André Luiz, a nossa querida FEAL, abraça, né, essa função dentro do complexo André Luiz, e a partir de 1990, 21 de dezembro de 1990, então ela fica instituída, estatuída, porque tem o seu estatuto, então pronto, lá estamos nós, né? Aí, então tem aí os presidentes que passaram, você lembrou o senhor Onofre Astífero Batista, o José Antônio Lombardo, olha, são tantos que às vezes até me foge, né? Conheci alguns, né? Graças a Deus sou contemporânea de alguns deles, que me incentivaram e incentivam o Damião e a todos que trabalham aqui, né? Então é isso, a gente está aqui para levar esse otimismo e dizer, olha, galera, venha compartilhar conosco, né? Somos nós que fazemos o diferencial nesse mundo, o diferente para melhor, não o diferente para menos, é o diferente para mais. Então, venha compartilhar conosco,
né? Então, vamos lá falar um pouquinho do complexo? Posso Vamos falar, falar? por favor. Porque hoje eu estou falando bastante, então, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho não só do complexo, melhor falando, da fundação específica. Então, vamos lá, ó. Vou fazer uma linha do tempo, tá bom? Vamos ver se dá tempo para nós, né? Então, em 63, a gente adquire a primeira Rádio Clube Sorocaba, que eu já contei a historinha. Em maio de 1964, a Rádio Hora Certa de Guarulhos, que passa a se chamar Rádio Difusora de Guarulhos. Então, dezembro de 1990, se institui a Fundação Espírita André Luiz. Então, os diretores, então, tem o seu corpo diretivo, tem, enfim, né? Todo lá programadinho, tudo direitinho. 1996, passa, então, uma programação de espiritismo na Rádio Boa Nova, né? Em 2000, a Rede Boa Nova de Rádio, então, abraça a Rádio Boa Nova de Guarulhos e a de Sorocaba, certo? E começa a transmissão também, né, via parabólica, a gente não pode esquecer. Em 2000, né, o que vem também? O Clube do Ouvinte. Para que a gente pensou nesse Clube do Ouvinte? Para buscar subsídios para manter a radiodifusão. Foi para isso que a gente pensou. Bom, se somos nós aqueles que estamos com os aparelhos, apetrechos, enfim, mas a gente custa um certo dinheirinho. Então, vamos buscar sócios. Certo? É você, amigo ouvinte, né, amigo aí que está nos assistindo. É você o nosso sócio, o nosso maior sócio. A gente é empregado de vocês, tá bom? Então, em 2002, nasce a Mundo Maior Editora e Distribuidora, oficializado, né? Embora a gente... mas oficializado. Mercalivros. Mercalivros é outra fonte de recursos financeiros para que a gente possa manter toda essa programação. Porque nós comercializamos os livros que recebemos em doação. Então, nós comercializamos e a preços muito baratinhos. Compareçam na nossa lojinha. Então, né? Então, são livros seminovos, alguns novos, em que a gente comercializa a preços muito... E você recebe na sua casa. Então, olha que maravilha. Tudo de bom na atualidade, não é não? Em 2003, inicia-se o programa Boa Nova na TV. Olha a aventura nossa, de novo, agora não é só rádio, não é só isso, não é só aquilo. Lá vamos nós na TV, né? 2005, o Clube do Ouvinte passa a se chamar Clube Amigos da Boa Nova, que é o que a gente conhece hoje, certo? 2006, a TV Mundo Maior, né? De novo, toda estruturada e tal. Em maio de 2009, a gente se aventura pelo cinema, mas ainda é só na primeira mostra de Mundo Maior. Muito bem. 2009, veja que interessante. Aí vem lá de novo as questões de ministério e coisas que tais. Foi adquirida a Fundação Educativa e Cultural Rio Verde, que é a geradora da TV e de radiodifusão, que é da cidade de Três Corações, que para a gente ter, então, uma transmissora da TV. Então, precisamos, então, lá estamos nós com a Fundação Educativa. Ninguém, acho que conhecia esse pedacinho dessa nossa história. 2010, a gente conquista a Associação Cultural Ouro Fino, que é a retransmissora da TV Mundo Maior, né? Então, a gente vê, lá estamos nós trabalhando cada vez mais, né? Em outubro de 2011, estreia o longa-metragem O Filme dos Espíritos da Mundo Maior Filmes. Outra aventura, mas lá estamos nós. Lembram-se que a fundação é por todos os meios de comunicação que existir. Sinal de fumaça, código Morse, a batidinha de novo na mesa, a gente vai, certo? Muito bem.
Em 2013, nós fizemos uma parceria com o Dr. Sérgio Felipe da Uni Espírito, que em 2016 se torna, não mais nessa parceria, que é a Universidade André Luiz. Então, é a UniFeal, que tem cursos de saúde, bem-estar e espiritualidade, ok? 2019, eu falei que eu tinha história para contar. 2018, desculpa, surge o CEDOR, o Centro de Documentação e Obras Raras. Então, foi essa aquisição, né? Da mesma forma, o Instituto Canuto Abreu, chega um momento em que tem que colocar em movimento o que tem ali de documentos, parará, que bom, chegou até nós. Então, aí a gente instituímos o departamento CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras. Em 2019, vem outra pérola para nós, que é a Associação Cristã Luiz Carlos, Elo de Amor, Casas de Criança. Então, é a nossa menina dos olhos também. Porque se a gente está falando em muitas coisas, ali a gente está agindo com crianças e jovens, né? Embora saibamos que não é totalmente, como é que eu vou colocar, espírita, mas é cristã. E os fundadores dessa associação foram, acho que só está a dona Dalva agora encarnada, que veio nos ofertar, né? Veio dizer, olha, já estamos velhinho, né? O seu Freitas também já havia desencarnado, enfim, então a gente quer passar para alguém ou para uma instituição. Lá vem, quem vem? Claro, lembraram do Complexo André Luiz, então nós recebemos a Associação Cristã Luiz Carlos Elo de Amor, Casa de Criança. Então, a gente atende as crianças no contraturno, ok? Então, criança de 0 a 3 anos e os adolescentes de 6 a 14 anos. Atualmente, a gente está com mais ou menos 350 crianças, tá? Então, é um trabalho muito lindo, é ali no bairro do Jaraguá, zona oeste, né? Enfim. 2020, a gente está indo para onde? Vamos crescer os olhinhos e o trabalho? FM. Lá vamos nós pensar em algo. Então, aí surge a tal da banda estendida, né, no FM, que tem uma qualidade muito maior de áudio, né, enfim. Então, a gente vai se aventurando. E agora, em 2025, fincamos o pé. Então, 2026... lá estamos nós na FM, Sorocaba 77.9 e Guarulhos 85.5, ok? Então, é por lá que vocês nos encontram. E também em 2020 nós sedimentamos o portal Mundo Maior, onde você encontra tudo isso e mais um pouco do que eu falei, né? Então, você tem ali os programas ao vivo, você tem os programas que já foram ao ar, você tem um pouco da nossa história, a gente tem um pouco de tudo. Não é isso, Damião? Não, e aí, né, você vê, para o amigo ouvinte, para o telespectador, né, você vê, tudo começou lá atrás, né, para a FEAL, para a Fundação Espírita André Luiz, com o rádio, né? E é aquilo que a Margarete estava trazendo, né? De uma rádio virou duas, e aí a rádio foi se expandindo, tem que jogar para a internet, para não sei aonde, para não sei... Meu, e todos esses canais existentes, a gente foi utilizando para a divulgação da doutrina espírita, né? E é bonito, e aí além de todo esse trabalho, depois esses trabalhos sociais da FEAL, né? Exatamente. Que às vezes as pessoas não têm esse tipo de conhecimento, não tem. Então, a gente precisa também divulgar, e esse programa, a gente está muito grato de você, Damião, colocar para nós essa oportunidade Sim. de dizermos. Então, a gente não está só na rádio, TV, filme, livro, não. A gente tem esse trabalho social, né? Que é cuidar também de crianças. E crianças, né, que não têm dificuldade, mas têm vulnerabilidade social. Porque no bairro lá, tal, tem essa questão. Então, também é um trabalho, né, vinculado à prefeitura lá da região também, mas é nossa responsabilidade.
Somos nós ali que direcionamos aqui, ali, faz isso, faz aquilo, a juventude a ter um futuro melhor, né? Assim como nós um dia chegamos dentro da nossa pequeneza, hoje a gente está querendo levar, os nossos filhos estão levando o mundo, os nossos netos vão levar o mundo e vamos levar esse mundo adiante, né? Que seja assim, através de coisas boas e assim, certeiras, né? E veja, e quanto mais nessa nossa atualidade, mais falarmos de amor, Sim. né? Pegando assim algumas falas que a gente constantemente fala com os amigos, né? Lembrar sempre que amor é respeito, né? Amor não é sentimento? Sim, que às vezes a gente não sabe nem como definir essa palavra amor, né? E o tema é amor que transforma também, um feliz tema escolhido para 77 anos, né? Mas esse amor é assim, é o respeito pela criatura, que somos nós, né? Não é criatura no sentido pejorativo, mas que somos nós que precisamos assim, levar isso e entender isso no respeito e solidariedade, fraternidade e todos os dados que tivemos. Olha, é lindo essa oportunidade com a Márcia Margarete, da gente poder estar compartilhando um pouco mais, né, de todo esse trabalho, são 77 anos no Complexo, mas a Márcia Margarete foi trazendo ali dados, ali do que quando começou a FEAL, e antes da FEAL a rádio já estava lá, já estava existindo a rádio, e esse trabalho lindo que eu adoro demais, né, que está fazendo rádio. A gente está indo para o finalzinho, mas ainda em tempo, Márcia, para a sua mensagem por aquele que está nos acompanhando aqui no Sensibilidade de hoje. Márcia Margarete. Então, assim, vou usar a sua frase, né? Ou aquela sua pequena palavra, gratidão, né? Gratidão é um sentimento tão especial que vai muito além do obrigado, né? Então, gratidão, amigos companheiros desta rádio, da TV, do Complexo, de tudo, especialmente esse carinho que vocês dedicam à Fundação Espírita André Luiz, né? Gratidão. E venham sempre, participem conosco, dê palpites, façam críticas, enfim, porque nós precisamos disso. Mas é assim, lembremos todos que nós estamos todos no mesmo barco, na mesma tarefa, com o mesmo objetivo, tornar esse planeta um planeta melhor, né? E levar as ondas e levar as informações aí, né? Pela internet, que agora está na palma da mão, não é? A gente tem tudo aqui, rádio, TV, mas vamos sintonizar? Então vamos lá, vamos ver as emissoras da Fundação Espírita André Luiz e vamos para frente. Obrigada, gratidão, viu, Damião? Que gratidão. Isso, não, prazerzaço estar trazendo a Márcia Margarete para que a gente possa lembrar você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nas emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, você que vem ao Mercalivros, você que vem às livrarias, todo esse trabalho tem essa proposta de levarmos a mensagem do bem até você. Então, quando você sintoniza a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, você tenha certeza que você vai estar ouvindo boas notícias, notícias inspiradoras e, lógico, falando de Jesus e da nossa querida doutrina espírita. Márcia Margarete, mais uma vez, gratidão, obrigado pela presença. A gente vai encerrando o programa Sensibilidade de hoje. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.